Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. E essa história, na verdade, é um relato. É o típico caso de gente que atira no que vê e acerta o que não vê. Na verdade, é o sonho de qualquer investigador sobrenatural. Por motivos óbvios, a pessoa preferiu deixar seu nome em segredo e também a localização exata do lugar, já que, apesar de bem isolado, é um ponto de atividade sobrenatural e paranormal muito ativo e também é perigoso, mas fica no Tennessee, nos Estados Unidos. Na época, essa pessoa ainda era uma investigadora no começo, estava começando suas pesquisas e estava se especializando em psicofonias. Por isso mesmo, sua experiência era basicamente as gravações FVE. Naquela tarde, ela estava seguindo para investigar um hospital abandonado. E no caminho havia uma fazenda em ruínas. Um mato muito alto e a falta de placas fazia o local passar despercebido para a maioria das pessoas. Mas quem tem a paixão pelo sobrenatural sabe bem que esses lugares parecem que chamam pela gente. E foi o que aconteceu com ela. Avistar um pequeno pedaço de um telhado em meio a altas árvores fez com que a investigadora desviasse seu caminho e desse de cara com a casa mais assustadora que tinha visto até então. Passado o impacto da descoberta, ela notou que toda a vegetação ao redor da casa estava morta, tudo seco e muito desolado. Não tinha nenhuma cerca, nenhuma placa que impedisse a entrada. Então ela seguiu em frente. Antes mesmo de subir as escadas da varanda, já sentiu algo estranho. Uma sensação de peso, de aperto no peito, além de uma leve brisa fria. É claro que isso já indicava a presença de energias. A varanda, como toda a casa, estava se deteriorando. A madeira do chão afundando e algumas tábuas bloqueavam a porta, mas sem muita dificuldade ela conseguiu retirá-las e entrou. Imediatamente foi como se alguma coisa pesada, fria, tivesse batido de frente com ela. A atmosfera era tão densa que, segundo ela, dava para cortar com uma faca, isso sem contar no cheiro muito ruim. Era um misto de mofo e de alguma coisa apodrecendo. Ainda assim, tomando muito cuidado para não afundar o piso, ela conseguiu entrar na casa, que, para sua surpresa, estava bem resistente, parecia bem sólida. E aí, com seu gravador já ligado, começou a andar por ali tentando captar alguns sons. Só que aquela casa tinha muito mais que isso para mostrar. Quando chegou à cozinha, quase desmaiou de susto ao ver uma mulher deitada embaixo da pia. Ela tinha uma faca cravada no peito. É claro que, mesmo tremendo muito, a investigadora pegou o celular para chamar a polícia, mas foi quando ela viu que a mulher tinha desaparecido. Aí, depois de engolir de volta o coração que já estava na boca, ela percebeu que se tratava de uma assombração residual e que a própria casa estava tentando contar o que aconteceu ali. O pavor já tomava conta, o corpo todo arrepiado e aquela vozinha interior mandando sair correndo. Mas nessas horas a curiosidade é sempre mais forte e ela resolveu continuar a investigação. Outro susto e o coração voltou para a boca. A mesma mulher
ainda com a faca no peito, estava em pé, bem atrás dela, e gritou apontando para cima. Era um grito pavoroso e logo em seguida desapareceu. A investigadora então seguiu para outro cômodo e viu as escadas. Devagar foi subindo os degraus que rangiam a cada passo. Parecia que tudo ia desabar a qualquer momento. Aí por um instante achou ter ouvido a madeira rangendo atrás dela, como se alguém estivesse seguindo. Mas olhou para trás e viu que não tinha ninguém. Já no andar superior havia uma porta fechada. E aí ela decidiu abrir. Dessa vez, quase correu mesmo e largou tudo de vez, quando viu um menino de aproximadamente 4 anos no chão, ao lado da cama, todo retalhado. Um som parecido a um rosnado, baixinho, só que bem próximo ao seu ouvido, fez com que ela se distraísse, virasse de repente. Mas quando olhou novamente para onde estava o suposto corpo do menino, já não tinha mais nada. Só que agora ele estava em pé, no canto do quarto, apontando para fora. Seguindo sua intuição e tendo a certeza de que estava sendo vigiada e seguida, a investigadora saiu do quarto e bem em frente havia outra porta entreaberta. Morrendo de medo do que poderia encontrar, entrou assim mesmo. E lá estava, em cima da cama, uma adolescente, com a garganta cortada. A menina abriu os olhos e a encarou. Tentou falar alguma coisa, mas não conseguia. Só conseguia apontar de volta para as escadas. E aí, a essa altura, a investigadora já sabia que estava sendo guiada para descobrir o que teria acontecido. Novamente, desceu as escadas, sempre com aquela sensação de estar sendo seguida, e continuou a caminhar pela casa até chegar à sala. E aí, na única poltrona, estava um homem, possivelmente o pai daquelas crianças, o marido daquela mulher, e mesmo com um machado atravessando a cabeça, ele conseguiu apontar. O problema é que ele apontava diretamente para a investigadora, e isso deixou a mulher ainda mais apavorada. Insistentemente apontando para ela, foi quando uma risada tenebrosa, vinda bem de trás, a fez se virar. E foi aí que viu para quem o dono da casa realmente apontava. Parado atrás dela estava um homem enorme, com as feições deformadas e um sorriso que ela mesma descreveu como diabólico. Ela perguntou quem ele era, o que ele queria, mas a única resposta foi um rosnado. Ele já estava deixando de ser apenas uma energia, um fantasma, estava se tornando uma presença demoníaca que ainda aprisionava a família, todos eles. E estava na cara que essa família tinha sido morta por ele. O assassino não respondeu a nenhuma das perguntas da investigadora, mas ela reparou que ele usava uma espécie de uniforme e mais tarde, depois de alguma pesquisa, foi descoberto que era de um hospital psiquiátrico, desativado há um bom tempo. Com muito medo, mas empenhada a ajudar aquelas almas presas na casa, tudo que ela pôde fazer naquele momento foi uma oração na tentativa de libertá-las. Mas, em certos casos, apenas uma oração não é o suficiente, dependendo da força da assombração. E o resultado disso é irritar ainda mais a entidade. E pode ter acontecido isso, já que ela teve a impressão de que a casa começou a pulsar e a tremer. E como já estava em um estado deplorável de conservação, foi melhor sair dali antes que tudo desabasse e que ela mesma se tornasse mais um fantasma residente. Infelizmente, ao chegar em casa e verificar o gravador, ele estava danificado. A energia da casa provavelmente foi demais para aquele aparelho suportar, então, com certeza, muitas possíveis evidências foram perdidas.
Não foi relatado o que aconteceu depois disso, se foi feita nova investigação ou uma limpeza na casa. Mas sem dúvida nenhuma, foi uma experiência inesquecível para uma investigadora sobrenatural no início de carreira. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.